Começa agora mais um episódio do Parousia Podcast Católico e hoje o nosso convidado é o fundador de uma comunidade que tem a missão de acolher e cuidar de crianças e jovens que têm necessidades especiais e que foram abandonados. Olha que coisa incrível que vai ser esse programa. Eu tô falando dele, o nosso amigo, nosso irmão Tônio, da comunidade Jesus Menino. Seja muito bem-vindo, Tônio, e acompanhado do Pedro também. Obrigado, William. Obrigado à família da Parousia que nos acolhe. Eu tô assim muito contente de estar aqui. Que bom. Porque é muito bom saber que a nossa diocese tem um podcast católico nosso e que pode ser da diocese mesmo, né? Representar nossa diocese no Brasil e no mundo. Não é? Porque hoje, que São Carlos Acuti, hoje leva essas imagens nossa para o Brasil e para o mundo. Não para conhecer a nossa família Jesus Menino, mas para poder lutarmos pela fé, né? Pela vida e por essa inclusão onde os homens se encontram através do amor a fazer o bem. Então isso é maravilhoso. Muito obrigado por estar aqui. Bom demais. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Faço da palavra do meu pai as minhas e vamos para mais um. Vamos em frente. Antes de mais nada, eu acho que seria interessante, muita gente em casa, muitos, né, que vão assistir esse programa, a maioria em Petrópolis, na nossa diocese, já sabe quem é a comunidade católica Jesus Menino. Porém, Tônio, fala para quem ainda não ouviu falar o que é a comunidade Jesus Menino. É interessante quando as pessoas falam comunidade católica, nós estamos essa semana falando do Papa Francisco, né? Quando eu me encontrei com o Papa Francisco pela segunda vez, ele queria saber o que era a comunidade. E ele disse, vocês não são uma comunidade, como qualquer outra comunidade que é soprada pelo Espírito Santo. Vocês são uma família, vocês são o novo da igreja. Porque eu expliquei a ele, nós somos homens e mulheres, casados, solteiros, celibatários, crianças, voluntários, que vivemos numa grande fazenda, vivendo a espiritualidade de Nazaré, vivendo as orações de um Carmelo, porque nós temos a espiritualidade de Santa Teresinha para viver, e nós somos 100 pessoas dentro do mesmo local o dia todo, rezando, professando, fazendo silêncio e amando. Ele disse, então eu gostaria de pronunciar que vocês são uma família. Logo depois disso veio ele mandou um argentino à comunidade. Foi escolhido uma pessoa, o doutor Sérgio Cinco, que era um advogado da Cúria da Rota Romana, e veio ficar uma semana com a gente. O Papa Francisco... Não, o Papa Francisco mencionou. Sim. Depois eu fui ao cardeal Braz Javis e falei com o cardeal Braz Javis sobre isso. Depois o padre Alexandre Menem, que é do Rio, que hoje é da Sagrada Congregação para os Leigos. E aí ele falou... Deveria se mandar um canonista e ficar com vocês para ele poder sentir. E esse canonista veio, ficou uma semana com a gente e ele falou, vocês são o mais belo da igreja. Uau. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Eu estou percebendo que existe uma comunhão entre pessoas que se amam. Então vocês são uma família. E depois de 10 anos, nós nos tornamos somente família. Nós não somos mais comunidade. Saiu o nome Comunidade Jesus Menino, ainda tem nas placas, nos papéis, tem, mas já é. Aí Dom Gregório assumiu o caso, junto com outro bispo, outro cardeal em Roma, começamos a fazer os estudos, depois Padre Adenilson, Monsenhor José Maria, hoje Dom José Maria, me acompanhou, e Padre Adenilson, e conseguimos escrever a regra, o estatuto religioso da comunidade Jesus Menino, que é uma associação de fiéis leigos consagrados para o mundo, com direito diocesano e agora caminhando para o direito pontifício. Eu pedi isso? Eu não pedi nada disso. Eu só fui falar para o Papa que eu acho que quem vocês são? Nós somos uma família muito simples e eu quis viver com os meninos. Na quarta visita que eu fiz ao Papa Francisco, ele perguntou... Quarta visita ao Papa Francisco. Quantas vezes vocês estiveram? 8 vezes ele nos recebeu. Né? Até isso é importante, William, colocar, né? Um dia Dom João Braz falou pra gente, Tônio, é porque vocês falam muito ao coração dele por essa caridade muito próxima daquele que sofre.
E quando você fala de vida, defende vida, acolhe a vida e se torna pai da vida, isso aí estourou o coração dele de alegria. Então, ele ficou assim, muito próximo de vocês. Então, toda vez que eu ia na Europa para alguma missão, dava-se uma passada por Roma e logo falava com o secretário e o secretário exigia, marcava um pequeno encontro. A última vez que nós tivemos com o Papa Francisco foi em 2022, o Alex falou com ele. Nós estávamos na praça, o Alex falou para ele, se o senhor puder... Eu queria falar com o senhor alguma coisa da igreja hoje à tarde. O Alex. O Alex nosso. Depois vai cantar para vocês aqui. E ele falou, sim, nós podemos marcar. Olha, posso tomar um café com o senhor hoje à tarde? Aí ele falou, é possível, depois das 13 horas, é um horário mais tranquilo. Aí o secretário que estava do lado dele falou, mas eles são estrangeiros, eles são do Brasil. Então ele falou, mas eles vão embora amanhã. Vamos marcar de uma vez esse momento, ele quer falar comigo. É até uma foto que eu não trouxe, mas eu publiquei essa foto do Alex beijando a testa, fazendo uma cruz na testa dele e depois abraçando ele, né? E um bispo amigo nosso de Nova York, quando viu a foto, falou assim, é engraçado, né? O Papa deitou no coração daquele que ele mais amava, que eram os frágeis da humanidade, né? O Papa encostou no Alex assim e deixou o Alex fazer um carinho nele. De avô, meu avô, né? Então, contando, o William me perguntou, quem é Jesus Menino? É isso. Nasceu há 35 anos, nasceu numa clínica, Girassol, que tinha aqui em Petrópolis, a qual, vocês sabem, Petrópolis sabe, eu fiz caminho vocacional no seminário. O Dom José Maria sempre era seminarista e me ajudava muito. Monsenhor Jorge Facchini e Dom José Fernandes Veloso. Então nós éramos muito ligados. E eu participei da Pastoral da Juventude, dirigi o Movimento Semente, e eu tinha todo o entusiasmo de jovem, de baile, namoro, dança, vivenciar, mas de uma santidade, querendo viver a santidade já. Foi quando eu fui trabalhar numa clínica, eu fui chamado aí na Clínica Girassol fazer uma festa. Tinha 200 especiais. Eu só fui porque o Movimento de Cursilho me pediu que eu fosse, o Elísio, que hoje é falecido. Elísio falou, Tônio, que se você for, você vai atrair a juventude, que tu diriges a juventude da diocese. Se tu vai lá, uma opção de gente vai querer ir. Os jovens vão querer ir lá. E assim eu fui. E quando eu cheguei, primeira vez que eu fui, eu não queria ir, eu relutei para não ir. Mas quando eu cheguei, e eu tinha desistido do seminário há uns 4 meses. Recente, então. De não entrar. O Padre Quinha entrou, eu levei o Quinha comigo para o curso vocacional, no seminário. Vocês eram no mesmo grupo de jovens? Mesmo grupo de jovens, mesma família, e estudava junto. Quinha. Eu tô descendo do seminário, o Quinha falou, nunca mais eu piso aqui. Tu tá maluco? E eu, nossa, eu quero cuidar do meu Fluminense, quero casar, quero ter filhos, quero ser um bom psicólogo. Isso aqui não é vida para ninguém, ficar trancado aqui dentro, Tônia. Eu falei, Quinha, aqui é aquele altar ali é a minha vida, eu tenho que estar ali dentro. E quando nós descemos, ele falava isso para mim. Passamos o tempo todo do estudo, Quinha entra em março e eu desisto de entrar. Não era chamado, não era. Eu falava sempre, aquele Cristo aí no seminário com a mão assim, falava para mim assim, vai. Não me chamava. No teu caso, ele estava... Eu queria que ele falasse para mim, entra. Sabe? Por mais que eu quisesse, né? Não era aquilo. E aí, então, eu vou na Girassol fazer a festa. E o menino Alexandre, que hoje tem 50 anos... Está lá até hoje? O Alexandre tinha 15 anos, mais ou menos. E ele disse para mim, moço, você quer ser meu pai? Falei, mas eu não posso ser seu pai. Aí ele falou, eu falei, mas eu sou muito jovem para ser seu pai. Ele falou, seja meu pai do coração, eu nunca tive um pai. E Dom Gregório, no meu livro que eu escrevi, que eu trouxe para dar para você e para a Glaucia de presente, que maravilha, Dom Gregório escreveu nesse livro aqui, Quando o Coração se Torna Útero, que eu fiz, é o 2º livro, eu acabei de escrever o 3º livro agora, que eu conto isso aqui. Dom Gregório dizia, naquela hora que aquele menino te conduziu para entrar na casa dele, foi a hora que Deus te chamou uma paternidade que você não tinha noção, que hoje chegou a muitos lugares do mundo. Hoje a Jesus Menino chegou a muitos países do mundo. Por quê? Porque você se lançou a deixar o amor tomar conta. E quando eu entrei, eu vi ali dentro crianças abandonadas, sozinhas, por lá de fora um jardim com piscina. Lindo, lá de fora. Lá dentro, externamente, o Célio Pavão, que é falecido, o Célio Pavão dizia, Tônio,
o canil da minha casa cheira melhor do que lá dentro daquela clínica. E aí, William, eu senti que Deus queria. Ele vai ficar aqui, você tem que ficar aqui. Eu fiz a festa, foi uma festa bonita que a juventude foi. Depois que acabou a festa, eu não queria ir embora. Eu acho que aquele dia foi o chamado de Deus para mim. Passei a trabalhar voluntário, depois ela me contratou para ser professor de ensino religioso. Depois eu batizei as crianças, todas não eram batizadas. E depois, 7 anos depois, o Padre Quinha se torna padre e faz a primeira comunhão de todos eles, ali em Correios. Que incrível. Eu, Padre Quinha, o Padre Luiz Melo, tudo recém-formado. E no dia da primeira comunhão deles, Deus me pede, então. Por quê? Porque eu fui colocar eles para dormir uma noite, era tão frio, e a enfermeira falou para mim assim, solta eles que eu cuido. Naquele dia estava frio, eles muito sofridos, e ela botou eles para dormir numa cama de alvenaria, estava muito frio, julho. E naquele dia, então, eu desisti da fé. Eu falei para Deus, ainda bem que eu não entrei para o seminário. Ainda bem que eu não quis se tornar um sacerdote da tua igreja. Ainda bem que eu não quero pertencer à sua igreja. Porque o Senhor vê tudo isso, o Senhor não faz nada disso. E eu apontava para dentro do quarto, assim. E depois eu fiquei ali aquela noite, eu quis dormir ali. Dormir lá na Geração? Eu dormi lá. Eu dormi, aquele dia eu acho que eu pisei num pedacinho do inferno à noite. Era a extremidade do céu com o inferno. Aqui, os filhos amados de Deus. E ali o sofrimento que vinha naqueles pobres indefesos. E foi quando eu ouvi de Deus. Eu ouvi de Deus no meu coração, no meu sentimento. Porque como eu não era da renovação carismática e como eu não ouvia, assim, hoje alguém falaria pro teu filho, pra tua filha, isso vem do céu, isso vem a voz do Espírito. Eu não tinha essa convicção. Dá a tua vida para eles. Fica aqui com eles. Aquilo ficava forte em mim. E aquilo foi me dando uma alegria com que eu dissesse assim, se eu morrer da faculdade de medicina, de ter uma família, de ter meus filhos, de perder a família, eles vão ter vida. Então eu morro, Senhor. Então eu morro para isso. Eu dormi aquela noite com eles, acordei de manhã, não trabalhei e fui no bispado. Dom Veloso me recebeu lá no Palácio Episcopal. Então, Dom Veloso falou, Tônio, isso vem de Deus. Isso vem do céu. O que você ouviu vem do céu. Confirma agora que o seu sacerdócio não era o sacerdócio. Agora começa a se encaixar aquilo que está perdido. Falei, o que o senhor me aconselha? 2 anos em silêncio. Não conte a ninguém isso. 2 anos em silêncio. Só em oração. Não vai morar também com eles também, não. Lá não é a sua casa. Deus te espera em Nazaré. Falei, não, senhor, Nazaré não dá tempo de esperar, não. Por causa de quê? Eles estão morrendo. Ele falou, pobre vai bater na tua porta, a vida inteira você vai ter pobres. E aí foi quando eu fiquei 2 anos em oração, mas pedi licença do Movimento Semente. Por que sabia licença de sair da coordenação? É porque eu preciso. Aí o pessoal ficava, não, você tem uma razão, por que você está fazendo isso? Aí eu falei, não, porque eu quero ficar mais próximo das crianças, da clínica e tal. E foi quando foi nascendo, eu levando a juventude para dentro da Girassol. Começou uma perturbação entre os padres da diocese, porque ele está conduzindo a juventude para um outro segmento. Imagino como é que foi. E aí o fogo pegou. Aí teve reunião. O diferente assusta, né? Na época tá aí, Dom José Maria, Padre Luiz Melo, que estiver assistindo, Padre Adilson, vão dizer, o nome do Tônio saiu em várias reuniões do clero, foi montada. Teve um padre que chegou a dizer para o Dom Veloso, né? Ele vai revolucionar a igreja, porque eles vão botar uma nova metodologia para a juventude, porque a clínica está lotada de jovens, ele está fazendo encontro dentro da clínica, dias de formação dentro da clínica, ele está mostrando eles. Até teve um sacerdote que disse do clero, ele está vivendo aquilo que a gente não vive. Nossa. Ele está vivendo, ele não quis pertencer às nossas fileiras, ele foi pertencer a fileira de qual o evangelho chama, dá a tua vida a quem precisa, ele está lá sozinho. E aí eu sei que nós sofremos bastante. 2 anos depois, eu fui a ele e falei, Dom Veloso, tem muitas pessoas atrás de mim e a gente não sabe. Eu sinto que deve nascer uma família, uma comunidade, como os focolares existe. O senhor conhece? Ah, sim, os focolares. É uma congregação religiosa, você quer... Não. Eu só queria ir morar com os meninos só. Se o senhor me concede como membro da igreja morar com eles. Aí
que nasceu, então, o desejo. Seriam outros jovens morando juntos e formamos uma família? Aí ele disse, uma comunidade? Pode ser uma comunidade, teria um nome? E aí, então, vem a comunidade Semeadores de Cristo, porque nós viemos do movimento Semente, com o padre Jacques. Quando o padre Jacques pediu que tirasse esse nome. Não, esse nome é do nosso movimento. Não. Não, bota outro nome. Esse nome não pode, tá? Pegou o nome do movimento. Eu só botei como um carinho, porque nós viemos do movimento Semente, né? Comunidade Semeador de Cristo. Aí rasgou todos os estatutos, Luiz Antônio Castandel e a Bete, a esposa dele, e fizemos outro estatuto e nasceu a Jesus Menino. E o bispo disse, agora você pode morar com eles. Nossa. Aí eu peguei 4 meninos, larguei mãe, pai, cartão de crédito, escola, universidade, fui morar numa casinha de 3 cômodos lá no Castelo, e levei o Alexandre, que me chamou de pai, o Marcelo e o Miguel, que ainda estão na comunidade hoje. E ali começou, e aí começou a florir vocações, gente, pessoas. 3 anos depois me consagrei, e eu me lembro de Dom Paulo Machado, falou, Tônio, eu não concordo com essa consagração, a gente só está acostumado a ordenar padre, né, e freiras, mas leigo se consagrar, leigo. Vamos fazer lá no Catitu, porque aí fica escondido, ninguém sabe se der errado. Aí eu falei, Padiquinha falou para mim, não vamos contar para ninguém, mas eu vou chamar muita gente. Falei, não, o padre falou para não passar de 30 pessoas. Aí o Quinha falou, Quantas pessoas foram? Quase 200. E a capelinha do Catitu, muito pequenininha, de São José. Sim, conheço. E foi lá a consagração, e aí assim, Dom Gilson veio da ordenação, veio da Espanha para o Brasil, se ordenar padre. Hoje é Dom Gilson, era padre Gilson. Na ordenação dele, eu fui no ouvido dele e falei com ele, olha, você nos ajudou muito como seminarista, agora você podia ser nosso padre, diretor espiritual. Ele falou, não, espera acabar a ordenação primeiro. Eu falei, não, já segue essa missão da catedral já. E ele se tornou, durante 4 anos, diretor espiritual. Ele que escreveu a regra de vida, as primeiras regras, né? E me consagrou. Depois ele não pôde, na minha consagração estava ele, no meu engajamento estava ele, o padre Mário, o padre Mário e o padre Quinha. Acho que o padre Luiz também. E o Quinha que me fez a minha consagração. Uau. Que Dom Gilson falou, Quinha, o Dom Veloso não pôde estar porque está em Roma. Pediu que eu fizesse. Eu também não sou bispo. Mas faz você. O Quinha falou, não, eu não posso, eu não consigo, nem não vou conseguir. Eu vou me emocionar muito. Falei, não, a gente queria que você desse o voto dele de consagração. Mais do que justo. E quando o Quinha me abraçou, fez uma cruz na minha testa, colocou a aliança no dedo para sempre, o crucifixo, ele dizia para mim, recebe de volta a vocação que você me deu. Uau. Esse coração vai bater um no outro agora, o símbolo vai ser coração a coração. Tá? Isso chorando. E aí foi a consagração. E aí, William, aí a comunidade tomou esse perfil de família e ela foi crescer. Então, assim, para quem não conhece, né? Ela vem de uma clínica, ela passa por uma transformação com a igreja, ela segue ela viveu uma certa perseguição, que eu acho divina perseguição. Que se eu não passasse por aquele fogo, eu não estaria em pé hoje. E eu acho que os padres foram corretíssimos em ter perturbação do que estava acontecendo. Porque era uma coisa nova. Né? Por uma questão de zelo. Zelo. Eu agradeço muito ao Monsenhor Lins hoje, que está no céu, ao padre Jacques, por terem, como Deus usou deles para levantar questões que hoje são resolvidas dentro da comunidade. E ele por ter dado também a nós padres zelosos, como o padre Antônio Carlos, o padre Celestino, o próprio Dom Gilson, que hoje é bispo, né? O padre Rafael, o padre Nerel, hoje o padre Tomás, é o diretor espiritual, que é o Santo Celer da Cúria. Então, assim, por ter me ajudado a vivenciar isso tudo. Isso aí não, eu louvo a Deus. Agora, o maior louvor que eu acho é eles. É o tesouro que eu tenho. Claro. Outro pessoal fala, vocês já andaram já por 28 países no mundo, anunciando a comunidade. Foi 2 vezes na ONU. Abriu a Marcha pela Vida em Washington. Primeiro brasileiro a abrir a Marcha pela Vida em Washington. Agora foram para o Comunhão e Libertação em Nova York, Encontro Nacional dos Estados Unidos, Comunhão e Libertação. O que abriu a Jornada Mundial da Juventude da Polônia? O Felipe e o Alex cantou para o Papa chegar. Incrível. Então, assim, o que isso passa para vocês? Não.
Isso é apenas uma prova, William, que Deus fez um caminho e está fazendo. Eu nunca pedi para ir a nenhum país desse. Onde eu vou, as pessoas dão passagem, as pessoas acolhem. 2 ou 4 vezes a gente teve que assumir passagens para ir. Mas nunca tem isso. Sempre são pessoas que nos ajudam, nos dão tudo. Agora, é a mensagem do Evangelho que chegou para o mundo. Acho que é os reis magos que vieram visitar Jesus. Agora Jesus menino sai como os reis magos e vai visitar as nações. E ali tem... nós não temos muitas vocações, nós temos muitos voluntários pelo mundo. Somos quase 400 voluntários no mundo. Já tem isso tudo. Mas assim, o pessoal fala assim, então são pessoas ricas. Não, não. São pessoas como nós. São pessoas que trabalham simplesmente com seu salário e seus filhos. Mas que uma vez por ano faz uma campanha, nos ajuda. A gente tem dificuldade. A Glaucia me falava da campanha que nós estamos fazendo para os refeitórios, para os dormitórios que a chuva destruiu muita parte da nossa casa. Então, assim, vive com dificuldade, tem dificuldade. São 47 filhos. 47 o total. Dentre esses 47, tu tem o que lá hoje na comunidade? Um panorama, assim, geral. Da saúde deles? Do que eles têm de saúde? Sim. Então, a maior parte deles é acamado, ou eles têm paralisia cerebral com alguma mobilidade difícil, né? Temos uns 7 autistas, temos 4 cegos, 4 meninos com problema visual. E lembrar isso sempre, né? Eles são adotados. Estão todos no teu nome? Todos no meu nome. São teus filhos? Filhos adotados. E temos até um túmulo em comunhão. Nós temos um túmulo no cemitério, que é um dos maiores túmulos no cemitério. Não era nosso, não. Nós pedimos... Porque quando os meninos nossos iam falecendo, eu tinha que dividir, igual o túmulo de Jesus. Pedi algum José de Arimateia para me dar um túmulo. Dá para emprestar? Tá. Porque a pessoa falava, minha mãe está lá sepultada, vai ter que tirar e tal. É porque não tem onde botar, e botava. Aí um dia veio os padres vicentinos para Petrópolis, ali da Barra do Rio Branco, os vicentinos, e nós tínhamos um padre que falou, nós temos um túmulo parado. Nunca os irmãos usaram aquele túmulo. Enterrou um irmão em 1960, nunca mais enterrou ninguém. Se você quiser, a gente podia fazer um trabalho. Aí começamos, depois nós não tínhamos condição de comprar, a gente conseguiu conversar com o reitor da casa deles no Rio, e ele fez por comodato e falou, podem usar. Já estão 16 sepultados lá. 16 sepultados lá. E a gente, até o túmulo, para onde eu vou também. Para onde eu quero que me coloque lá também na minha morte. Né? Então, assim, a gente tem o nosso nome lá no túmulo. Então, eu quis fazer isso. Temos um em casa, sepultado em casa. Nós temos um. Também. Temos um em casa. Porque, assim, tu falando assim, a gente percebe que lá a estrutura é enorme, né? É muito grande. Porque você estava começando a dizer o que tem lá. Mas tem casa só das crianças? Não, sim, tem. A estrutura é formada assim. Nós temos esse sítio. Esse sítio ele foi doado por um garoto que morreu de câncer no cérebro e no ano 2000, eu estava me preparando para ir visitar ele, já estava numa casa maior, já tinha uma casa sede em Petrópolis, uma casa muito grande, que os empresários compraram. Depois a Girassol fechou, a juíza veio numa reunião, chamou eu e o Padre Quinha, na época, o Quinha está sempre do meu lado, para me dar decisões difíceis de tomar. E a juíza falou, lá tem quase 180, se você quiser ficar com todos, porque você ama eles, tal, vou fechar a instituição tem problema, nós vamos ter que fechar. Eu já não estava mais lá, mas eu sentia que deveria fazer alguma coisa pelas crianças. E o Padre Quinha falou, pega, Antônio, os 200, pega. Mas tu pegou todos, não? Tu já está com 20, já está com 10, mais 180, 190. Né? Eu falei, Quinha, mas não, a gente vai te dar uma mão, a gente vai te ajudar. Falei, tá, eu pego. Mas depois, na hora da composição, pelos convênios que aquelas crianças tinham, eu nunca quis ter convênio, não temos convênio com ninguém. Nem com prefeitura, nem com... eu sempre falo isso, nós não temos convênio com nenhum governo, nada. A gente vive da solidariedade das pessoas, a gente quis viver assim. E aí, então, ela não deixou. Essas crianças todas voltaram para a família ou voltaram para suas cidades. E eu fiquei, naquela época, com 30 que não tinha ninguém. Aqueles que eram abandonados. Aí foi quando começou, então, as adoções deles todos, né?
de passar de fato para o meu nome. Então, eles são todos filhos. E aí esse menino, então, aí começou a vir voluntários de todo o mundo. Aí veio um da Itália morar com a gente. E esse menino da Itália mandava cartas para a Itália, falando, vamos dar comida para eles, tem comida, estão precisando de remédio e tal. E um dia o padre leu na missa. O padre lá na Itália leu na missa. Aí uma família se aproximou do padre e falou, onde é essa comunidade? Aí no Brasil nós temos um jovem nosso que está lá fazendo uma missão lá e tal. E ele disse, vê se eu queria doar 10 mil euros. Queria pedir para que o Antônio viesse visitar então o meu filho. Já que eles são tão de oração, quem sabe Andréas, que vai fazer 15 anos, tem um câncer no centro do cérebro, está morrendo cada dia, quem sabe? Eu vou... E olha que eu desliguei. Tem problema algum. Vê se não é importante, quiser atender. Não precisa não. Eu sei. E aí eu me organizei para ir. E eu já desliguei o telefone. Tu foi o Andrés... O Andréas é italiano. Era um menino italiano. E aí eu me organizei para ir visitar ele. E o Jean Piero disse assim, Tônio, quando você for à Itália, a gente podia vender essa casa aqui de Correias, que hoje até os casais restaurados usam aquela casa foi nossa. Chegamos a usar. Né? E aí vocês ficariam... A gente vende essa casa aqui e compramos um local plano, com campo de futebol, para fazer uma bonita escola, tudo plano, várias residências. Fazemos uma cidade nossa. E você vai visitar o Andréas. Vai, porque o pai dele, pode ser que o pai dele venha te ajudar. E aí começamos a procurar casa em toda a região. Onde vai achar lugar plano em Petrópolis? Não, onde? É difícil. É difícil. E aí eu estava indo para o Cerco de Jericó, lá no Carangola, fazer no Divino, com as irmãs lá no sertão da comunidade, que tinha uma comunidade francesa, né? Me sumiu com o nome da comunidade. E aí eu falei para a irmã, eu não posso ir à noite, eu só posso ir de manhã, porque o Felipe está gripado. Aí eu fui de manhã e vi a placa, vende-se. Desci da Kombi, arranquei a placa, falei, essa casa aqui é nossa. Só arrancou a placa? Essa casa aqui é nossa. Já entrei jogando medalha milagrosa pelo sítio. E aí eu lembro que o caseiro veio e falou, você está jogando o quê pelo sítio? Eu vi você de longe jogando alguma coisa no chão. É pedra? O que que é? Falei, não, são medalhas, mas a família é evangélica, nós também somos evangélicos, os caseiros. Falei, mas Nossa Senhora é mãe de todos nós, é mãe de vocês também. Não, sim, só queria saber o que você está jogando. Você jogou no lago. Jogou as medalhinhas de Nossa Senhora lá, na grama lá. Nossa Senhora, dá uma força para nós aqui. Ele veio e falou, não, a família quer 700 mil. Falei, não, eu posso comprar. Eu tenho 30 filhos. Falei, tenho 30 filhos, eu tenho muitas pessoas que poderiam me ajudar. Você não acha caro? Falei, não acho. 700, se 700 mil é dinheiro, imagina no ano 2000. Naquela época. Aí ele falou, pode ser. Falei, pode chamar o corretor para vir cá e pode chamar... Mas tu ainda não tinha o dinheiro. Tinha nada. Eu fui no Cerco de Jericó, falei pro Felipe, olha, agarra nesse santíssimo aí, coloca a mão aí e diz, por favor, o senhor nos mostrou nossa casa. Isso é literalmente dar o passo sem o chão. Sem o chão, é. Eu não sabia. Quando eu desci de lá, tava lá os dois corretores, disputando quem vendia. Aí eu falei com a senhora, você quer falar com a senhora da casa? Aí não tinha celular, o telefone, e ela disse para mim, eu sou médica, sempre tive desejo de vender essa casa para uma obra de caridade, né? E depois que eu vi a sua história, eu tiro 200 mil, deixo por 500, e você paga em 20 anos, se você quiser. Ué? A casa é sua. Aí eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, eu falei para o seu caseiro que eu não tenho, eu sou de uma comunidade de crianças com deficiência, sou pai de 30 crianças, na época só tinha 30, mas eu vou para a Itália visitar uma criança daqui a 5 dias, e eu gostaria de falar com o pai dele, quem sabe eles poderiam ajudar de alguma maneira. Não, pode levar a escritura da casa, pode levar tudo. E naquela época não tinha drone para fazer a visita, a foto panorâmica, o pessoal foi comigo, subimos nas árvores, fotografamos o sítio de vários lugares, fiz um banner, e foi... Gente, eu sabia, William, que aquela casa era nossa. Só que eu não vi tudo. Lá tem 94 mil metros quadrados. É enorme, né? É muito grande. Eu não sabia que era aquilo tudo. Eu só olhei o campo e uma casa. E ela falou assim, você pode ficar com tudo dentro. Tem as orquídeas, tem um lago com os peixes e tem toda a mobília. Pode ficar tudo para você. A dona da casa. Eu fui para casa numa alegria muito grande. Eu fui, falei, gente, nós hoje temos uma nova casa. Aquela casa é nossa. Deus nos chamou aquela casa. Só que quando eu cheguei em casa,
tinha uma ligação da Itália para mim. Tony, tem uma ligação para você. E eu fui atender, e aí dizia a ligação, Tônio, aqui é o Jean-Pierre, Tônio, o Andréas acabou de morrer. Ah, Ué, mas... Pois é, ele hoje, por volta de 2 da tarde, ele morreu em casa, sozinho com os pais, assim, tranquilo, muito sereno. E, bom, se ele morreu às 11, se ele morreu às 2, eu entrei às 11 na casa, tem uma conexão aí. Esse menino pode ter pedido a Deus que me levasse àquele local. Pronto. Mas eu vou viajar aí. Não vem, eles estão te esperando. Aí passaram-se... Cheguei na Itália no sábado. Ele havia sido sepultado na quarta. E aí eu fiquei ainda uma semana sem visitar os pais e fui visitar os pais depois. Imagina, um garoto que estava fazendo Fórmula 1 para ser piloto. olha isso. Um quarto, assim, muito bonito. Uma família bem rica. E ele falou para mim, o seu Deus é muito mau. O seu Deus levou meu único filho. Eu levei ele para tudo que foi lugares do mundo e ele não conseguiu melhorar. E ele veio dar um óbito dentro de casa. Mas você tem tantos filhos, eles também poderiam ser meus filhos, não poderiam? Aí ele serviu um jantar, mesmo estando de luto, devia ter umas 7 pessoas de fora da cidade, que ele levou o padre, pessoal para poder nos conhecer. Aí eu expus, não tinha vídeo, era slide, lembra do slide? Slide. Custei passar os slides. Mostrei os meninos assim para ele, ele falou, mas eles têm uma alegria tão bonita, essa alegria está vindo ao meu coração. Aí eu senti que aquele homem falou o que eu falei para Deus quando eu estava na geração um dia, o Senhor não existe. O Senhor não faz... Mas com a nossa visita, aquele homem renasceu. De lá eu fui para a Alemanha, visitar a Fazenda da Esperança com o Frei Hans. Fui para a Fazenda da Esperança. Lá ele me ligou, Antônio, você tem como voltar a Milão? Eu falei, não, o senhor me deu a passagem, ele que deu a passagem. O senhor me deu a passagem Rio-Turim e depois Berlim-Rio. Aí ele falou, não, você cancela essa passagem e vem até o aeroporto. Vamos se encontrar com você no aeroporto. Aí ele foi até Milão, me encontrou comigo, eu vim, desci, passei umas 4 horas no aeroporto, já para viajar à noite com o Felipe. Ele me deu um dinheiro e disse, eu soube que na sua capela tem foto dos seus filhos. Tem, tem. Leva essa foto aqui. Do Andréas. Do Andréas. Ele não é mais meu filho. Ele é seu filho. Sabe por quê? Ele morreu cego, surdo, paralítico. Ele morreu igual aos seus filhos. Deus o transformou numa criança com deficiência. Ele morreu no dia que ele fez 15 anos. Mas eu não estou com o coração pesado, porque agora eu tenho você. Olha Você é isso. meu irmão. O Brasil veio até mim para me dizer, você falou o que para mim? Falei para o senhor que no céu o senhor vai encontrar o Andréas com 15 anos. Eu vou encontrar ele com 15 anos? Falei, ele não morreu. Não morreu. Todos nós estamos no céu vivo para se encontrar. Nós vamos se encontrar com ele. Aí ele falou, quanta paz isso me dá, porque eu imaginava que nunca mais nós íamos nos ver. Eu falei, Deus quer a sua santidade. Não fale assim de Deus. Deus quer a sua santidade. Aí ele falou, não pense que essa bondade é minha, porque eu tive que perder para poder dar. Só falou assim. Aí eu vim embora, porque tinha um menino nosso muito mal no hospital. E eu vim para cuidar do nosso menino. Precisou voltar. Precisei voltar. Não, eu estava voltando mesmo, mas eu tive que voltar até mais rápido. E aí foi quando eu fiquei no hospital com a Natalice. A Natalice faleceu saindo do IPASE. Ia fazer 21 anos, morrendo, indo embora. E aí foi quando eu pensei, puxa, tem que ligar para o Franco. Fiz todo o velório do Natalice, cheguei em casa de noite, liguei, Franco, é muito tarde já aqui, mas o Natalice, nosso filho, faleceu. Puxa, falei, desculpa não ter avisado que cheguei, chegamos bem, mas mal eu cheguei de manhã, ele morreu à tarde. E foi isso que aconteceu, você me desculpa e tal. Aí ele falou, Tony, então o céu existe? Eu não perdi o Andréas, eu não perdi, eu ganhei. Hoje Deus veio na minha casa, então. Falei, por quê? Porque, que hora que Natalice faleceu? Natalice faleceu meio-dia aqui no Brasil. Então, meio-dia se diz na nossa conta bancária em Turim, 4 horas da tarde. Eu depositei os 500 mil para você comprar a casa hoje, às 4 horas da tarde. Andréas, antes de morrer, fez um pequeno bilhete, escrevendo tremendo com a mãe, que não conseguia enxergar a mãe, e disse, papai e mamãe, eu não vou conseguir ver o Tony,
mas pegue tudo que é meu e dê ao Tônio. Tá lá o dinheiro, Tônio, compra lá a casa para você, para as crianças, e o ano que vem vou aí celebrar um ano de Andréas e vamos inaugurar a casa. Vou pagar também o plano de saúde deles até o dia que eu tiver minha vida. E você me ensinou uma coisa, do luto à luta. Eu vou para a luta. Eu tô com você nesse campo, cara. E aí eu fui no banco, imagina, o gerente do banco até veio a falecer, né? Eu lembro dele, o Maurício. Eu fui falar com o gerente do Banco Bradesco, ele falou, cara, tem alguma coisa errada. Vocês ganham R$10, 25, 30, não... Chegou a 500 mil. Tá vindo dinheiro, tá vindo de um banco. Tá vindo de uma cidade da Grécia. Eu falei, não, eles estão passando férias na Grécia e eles mandaram esse dinheiro. Ele falou, não, cara, só se eu conseguir falar com o pai do garoto. Não, eu não vou conseguir liberar esse dinheiro. Aí fizemos a ligação do telefone do banco e eu conversei em italiano. Era uma quantia muito grande, aí tinha que confirmar. Aí eu falei um pouquinho com ele, falei, Franco, ele não fala italiano, mas ele vai tentar falar inglês com você. Aí ele falou ele perguntou, senhor Franco, quem depositou R$500 mil em dinheiro brasileiro para a comunidade dos meninos aqui no Brasil, no nosso banco, Bradesco? E aí o Franco disse, foi Andréia, meu filho. Olha. Aí ele disse, e onde está a Andréia que eu possa falar com a Andréia? Ele falou, não pode, ele está no Paraíso. Ele mora no Paraíso. Ele falou, senhor, o senhor está brincando comigo. Aí ele falou, não, o Tônio sabe. Foi uma herança que meu filho deixou. Bom, só para vocês terem a noção, um ano depois eles vieram ao Brasil, inauguraram a casa com a gente. Todo ano eles vêm ao Brasil. Um ano eles vêm, um ano eu vou lá, né? E ele pagou o plano até 2018 de saúde de todas as crianças. Saúde para todas as crianças? Todas as crianças. Ele juntou um grupo de amigos. Ele chegou a juntar, William, pais que perderam os filhos assassinados, filhos que morreram drogados, filhos que morreram de moto na Itália. Ele pegou esses pais todos, fez um grupo, começaram a subir montanha para rezar, começaram a fazer grupos de estudo entre eles para ver a vontade de Deus na vida de cada família. Dali, ele pegava de cada um, eles iam nas escolas da Redondeza, as crianças deixavam de lanchar um dia com dinheiro nas cantinas da escola e aquele dinheiro vinha para uma caixinha e mandava para o Brasil. Tudo isso foi... Aí veio a Covid, muitas dessas pessoas morreram na Covid e ele então veio... Aí foi quando o Papa Francisco entrou e começou a nos dar o Meu Deus, tem muita coisa para falar. Calma, muita coisa para assimilar. Agora eu já falei muita coisa. É só bênção, mas antes eu preciso te dizer, a gente ainda vai continuar falando sobre isso, eu quero te perguntar quando entra em cena o Papa Francisco na questão do plano de saúde. Mas antes eu preciso agradecer também aos nossos parceiros, porque é através deles que é possível que esse programa esteja acontecendo. Vou falar de uma concessionária Hyundai em Petrópolis. Para você que quer adquirir um carro 0 km com as melhores condições, com 5 anos de garantia, eu estou dizendo 5 anos de garantia, e com a revisão mais em conta do mercado, vem para a Via Imperial. Melhor financiamento e a melhor avaliação do seu carro de troca. Faça o seu test drive. E a Via Imperial tem um time empenhado para te oferecer o melhor negócio. Eles também têm seminovos, tá bom? Transforme agora mesmo o seu sonho em ter um Hyundai em realidade. É lá no Bingen, na rua Doutor Paulo Hervé, número 645. Via Imperial, a sua Hyundai em Petrópolis. Quem aí gosta de pizza? Eu adoro pizza, tá? Todo mundo gosta de pizza, não é verdade? Isso é muito bom. Vou falar do Big Pizza, nossa pizzaria preferida em Petrópolis. Cardápio com vários sabores de pizzas e também tem as doces, tá bom? No rodízio no à la carte, são muitas as opções. No Big Pizza, qualquer sabor é sempre uma big escolha. Big Pizza está no Shopping do Alto da Serra, aqui na Rua Tereza 1515. Vamos lá, hein? Quer dar mais sabor na sua vida? Vem pro Big Pizza. Agora a dica é para quem quer construir ou reformar. Vou falar da Germazil Materiais de Construção, que tem tudo o que você precisa, tá? E hoje com a promoção Explosão de Ofertas
Germasil, é isso mesmo, muitos itens em promoção, imperdível, essa dica é imperdível para você, hein? Vai até o dia 10 de maio, então você não pode perder. Para conferir lá as grandes promoções, aquilo que já era muito bom ficou ainda melhor, explosão de ofertas Germasil. O WhatsApp tá na tela para você fazer o seu orçamento agora e não perder essa oportunidade. Rua Ângelo João Brande, 1455, Independência, é lá que você vai encontrar o que há de melhor em materiais de construção. Quer construir algo novo na sua vida? Germasil Materiais de Construção é a solução, meu amigo. E se você quer também aqui ver a sua empresa ou seu serviço sendo anunciado, é só mandar um e-mail pra gente no parosiapodcastcatólico@gmail.com. E a gente precisa agradecer também a pessoas que têm feito doações, investindo e nos ajudando em nosso podcast, tá? Muito obrigado a você que nos ajudou. E se você quiser também nos ajudar, é só entrar em contato conosco pelo e-mail. Tônio, olha, é fantástico ouvir, eu fico até paralisado mediante a tanta maravilha que acontece de Deus, na Jesus Menino e através de Jesus Menino. Então me conta essa coisa. Vocês estiveram então ali com a ajuda dele, né, do pai do Andrés, que juntou várias famílias e pagou o plano de saúde dessas crianças, mas depois da pandemia, que foi difícil para todo mundo, acredito que tenha sido também difícil para Jesus Menino. Como é que vocês conseguiram então continuar o plano de saúde? Era nosso meio. Eu fui, então, nessas visitas ao Papa, eu fui, até na época estava com o padre Johnny, e o padre Johnny falou para mim: você tem coragem de pedir isso ao Papa? Eu falei: eu tenho coragem de perguntar a ele. Pedir não, perguntar. O coração dele vai falar. E aí eu falei, tem uma foto, que eu até estou com o projeto na mão, e eu mostrei para ele o projeto. Ele começou a ler. Tu foi lá nesse intuito, vou aproveitar que eu vou estar com o padre, ele me deu me deu terço, abençoou os meninos. E depois eu falei: Santo Padre, nós temos 43 filhos. Esses filhos nossos tinham um plano de saúde dado aqui pelo povo do Piemonte, aqui em Turim, e esse povo hoje, com a pandemia, acabou. A gente não tem como. Existe alguma ajuda, existe algum direito às pessoas com deficiência indo do Vaticano para alguma nação? Existe isso? Aí ele falou: existe? E claro que existe. Eu falei: o senhor sabe, não tem como contar com o Brasil para poder pagar uma ajuda de saúde para as crianças no Brasil com deficiência. Ele falou: e eu conheço, eu sou argentino, eu conheço muito bem. Nossas políticas são iguais, eu sei que é difícil, é muito complicado. Você vai procurar agora o secretário de Estado e fez um pequeno bilhete assim. O Papa Francisco pegou e fez um bilhete. Vai à Secretaria de Estado, diga que tem a Fundação Papal. A Fundação Papal, ela tem, Antônio, ela destina fontes de ajudas por 1, 2, 3 anos para continentes. Cada continente são 3, 4 entidades por continente. Então pode ser que vai ao Brasil, vai ao Uruguai, vai ao Paraguai, vai ao Chile, Argentina. Vai. Agora é para vocês. Eu queria que fosse para vocês. Vai lá, fala com ele. Vai sim. E vai ser bom. Abençoou. Fique tranquilo. Nós vamos ajudar. Nós estamos ajudando. Fique tranquilo. Que incrível. Eu botei na foto, até a Glaucia chegou a ver, quando ele diz assim: obrigado pelo que você faz. Por 2 vezes eu abracei ele abraçou de novo. Obrigado pelo que você faz. Aí quase que eu voltei e falei: mas como é que eu vou conseguir chegar lá em cima assim? Porque é um palácio episcopal muito grande para subir, né? E aí o secretário dele disse assim, disse em português, o secretário dele: vai, ele te mandou, vai. Eu esqueci a praça, saí pelo povo, dando a mão às crianças com a bandeira do Brasil no braço. Falei: vem, padre. Padre, vamos embora. Tony, isso vai dar confusão. Não vai dar confusão coisa nenhuma, vamos embora. Né? Aí entramos, o guarda falou: você vai aonde? Foi aqui. Bilhetinho do Papa. Papa Francisco, está aqui a autorização. E onde está o Papa? Eu falei: está na praça. Ele falou: está na praça. Ele mandou... O secretário de Estado? Eu falei: Ele mandou falar com o substituto, que é o segundo secretário de Estado, que é o cardeal Ângelo Betti, sobre a Fundação Papal. Vamos botar vocês num elevador. Você vai subir no elevador dos cardeais, então, porque tem 2 elevadores, mas para chegar na sala dele tem que ser esse. Todo mundo fazendo continência para nós. Gente importante. Nós subindo, Marco Aurélio, nós abraçando todo mundo, abraçando os guardas, abraçando todo mundo. Chegamos lá, vem o secretário lá, mas o secretário não vai poder atender e tal. Bilhetinho do Papa. Aí ele mandou, ele escreveu o secretário de Estado. Eu falei: pois é, ele botou o secretário que cuida da parte de finanças da Fundação Papal. Então, esse que está viajando, ele não está aqui.
Aí eu falei, olha, eu preciso muito, 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 muito. Tá, bom, ele até, não é que não esteja, está numa reunião. Se você conseguir esperar um pouquinho mais, daqui a pouco vem um outro secretário, um outro... Você pode voltar aqui. Isso era 23 de dezembro. Faltando 2 dias para o Natal. Você pode voltar aqui dia 27 de janeiro? Falei, pode. Ele disse que recebe você nesse dia. Dia 27 de janeiro, consegui uma passagem aqui e fui lá. Levei os meninos de novo. Foi ali em Roma. Chegamos lá, fomos direto lá. Conseguimos uma casa de especial lá, que passou a ser a nossa casa. Uma casa de religiosos lá, que até hoje são nossos amigos lá. Falou, aqui, busca vocês no aeroporto, trago. E aí fui lá, e o secretário falou, o Santo Padre nos comunicou, pedindo uma brevidade, quer dizer, que seja breve, não fique muito cheio de detalhe, né? Mas que conceda. E será concedido por vocês por 2 anos, o plano de saúde. Aí tu conseguiu... Não tá na época não, mas... Papa mandou, o chefe mandou. Mandou, aí fomos. Aí acabou tal, ele falou, só queria que você prestasse conta ao anúncio apostólico no Brasil, dessa carta aqui, porque você veio errado, né? Tinha que ir no de vocês lá, vocês têm um papa lá, vocês vieram aqui. Falou assim, tinha um representante aqui no Brasil. Falei, deixa-me... Foi direto na fonte. Puxou a orelha, mas tá bom. Falei, não, eu agradeço tanto o senhor. O Marco Aurélio pediu o sapato do cardeal emprestado, o cardeal tirou o sapato, botou no pé do Marco Aurélio, servindo no pé do Marco Aurélio, sapato cardeal bonito, né, todo. E eu lembro que quando passou 2 anos, aí eu fui a Brasília falar com o núncio apostólico, e o núncio apostólico nos recebeu com muita alegria. Serviu um café, e sentamos juntos, e ele brincou muito, né, Dom Giovanni, e ele falava para mim, cara, você devia ter vindo no pé, você foi lá na cabeça. Primeiro vai no teu lá, no Gregório, depois em mim, depois no teu, depois no Papa. Você foi lá no Papa primeiro. Aí contando para ele a necessidade que foi e tal, foi muito bom. Passaram 2 anos, acabou. Voltei no Vaticano de novo para agradecer o Papa. Levei todas as contas, né? Até eu lembro que quando eu mostrei o secretário dele assim na audiência, ele falou assim, não, isso não compete a ele. Nem precisa mostrar. Não, falei, não, eu quero que ele veja, que eu preciso falar outra coisa com ele ainda. Né? Aí, vou pedir mais alguma coisa. Aí ele viu tal, falei, Santo Padre, eu fui na Filadélfia e eles disseram que tem mais 2 anos guardado para outro continente. Acho que uma será para o Brasil, não se sabe. Se pudesse conceder a nós não conseguimos nada ainda. Ele disse, e quem falou na Filadélfia? Eu falei, não foi nenhum padre, foi uma secretária lá que fez. E ele falou, poderia fazer uma ligação de novo para eles, lá em cima, falar com eles? Falei, poderia. Então, volte na sala do cardeal e fale sobre isso novamente. É concedido mais 2 anos. Voltei na sala de novo, peguei um padre brasileiro que é secretário do cardeal, um secretário de Niterói, que trabalha lá. E ele foi... nossa, um abraço ao Dom Gregório, meu professor, ao padre José Maria, ao Dom Gilson. Conhecia todo mundo daqui. E já fui ao seminário, muita Petrópolis. Foi ele que introduziu por mais 2 anos, 4 anos. Então você já tinha um plano de saúde para as crianças? Tinha. Aí perdeu por conta da pandemia, eles ficaram idosos, a coisa toda. Foi no Papa Francisco e conseguiu mais 2 anos e aí renovou para mais 2 anos. Foi agradecer e pedir. Muita providência. Não, é providência. É muita providência. Eu sempre falo isso, né? No dia agora da morte do Papa, a gente lembrou muito disso, né? Ele foi muito próximo do trabalho. Ele deu o Solidel ao Felipe, né? O Felipe pediu o Solidel, ele tirou. E ele tinha um outro Solidel que nós tínhamos levado, ele trocou o Solidel com o Felipe e falou, pelo trabalho pró-vida de vocês. E eu tenho uma foto com ele, muito interessante, que é a bandeira do Brasil pró-vida, né? Junto com o Papa. Eu, antes de me encontrar com ele, me encontrei com o embaixador brasileiro na Santa Sé, que é Dr. Sardinha, Dr. Henrique Sardinha, que é o embaixador brasileiro na Santa Sé. Na hora de tirar a foto, ele falou, eu preferia não, porque estou aqui, nós somos brasileiros, nós somos no território italiano e tal. Tá bom. Nos agradeceu. Aí eu fui com o Papa, mas levei a bandeira de novo. Na hora de tirar uma foto, falei, Santo Padre, não tem essa bandeira aqui? Então ele falou, vamos fazer uma foto com a bandeira. Ficou lá, ele segurou a bandeira aí, um de cada lado. Né? Então a gente vê que... E hoje, né, a providência de Deus... Que o Papa Francisco está lá no céu agora, intercedendo por nós. Sim, verdade. E a gente vê, William, uma coisa, né?
Quando a obra é do céu, ela faz, né? Não é nós que vamos fazer. Então, eu tenho essa alegria hoje, né? Para completar a minha palavra aqui, para agora o Pedro falar, de ser o pai desses 46, porque o Adria partiu tem um mês, né? Mas é meu filho, porque está no céu vivo, eu vou me encontrar com ele. Mas é a alegria de ser o pai. Eu tenho que viajar às vezes muito para levar a mensagem que o mundo pede, que as pessoas pedem. Né? Muitas vezes eu não consigo ir na diocese fazer muita coisa dentro da diocese, porque eu estou fora. Faz mais fora, às vezes. E outra coisa também, que muitas das nossas ajudas vêm de fora do Brasil hoje. Porque os gastos são muito grandes. Hoje são 100 pessoas por dia, é alimentação. Eu tenho 7 filhos que têm home care em casa, 7 crianças em UTI dentro de casa. Então são quartos com oxigênio, aparelhos, enfermeiras, né? Enfermeiras, tudo isso quem mantém é o plano de saúde. Né? E depois, hoje são 50 funcionários. É muito funcionários, né? Hoje tem que ter 3 motoristas. Como é que foi isso na pandemia, Tony? Que todo mundo na pandemia sofreu na pandemia. Como é que tu manteve essa estrutura? A gente falou só do plano, mas Sim. de alimentação. Como é que foi na pandemia? Agora, muito interessante isso. Vou contar só um fato. Quando começou a pandemia, uma das nossas consagradas, que cuida da despensa, falou assim, eu pensava de não dar alimentação mais para os funcionários, porque nós damos alimentação, café, almoço, café da tarde e janta, para aqueles que ficam até tarde. Tudo que nós temos é deles também. E aí ela disse, seria bom para eles trazerem de casa. Eu falei, não, eles vão comer aqui o que nós comemos. Se ficar um dia, mas vai fechar os mercados, não tem problema. Nossa Senhora não vai faltar para nós, nossa Casa da Providência. E foi quando ela falou, tá bom, eu quero que você bata na porta do sacrário, como você sempre fala, e diga, né? Então, nos mande, Senhor. Eu falei, vamos lá bater comigo. Não, vamos lá bater comigo. Aí fomos lá. Falei, Senhor, a pandemia não nos vence. Esse vírus não entra na nossa casa e nem na nossa economia, porque essa casa é tua. Aí ela falou, vou bater mesmo. E foi muito interessante. De tarde, o prefeito Bernardo Rossi havia me ligado, falando que nós íamos ter um evento grande naquela semana, e acabou o evento por causa da pandemia, e ele falou, mas a gente vai estar ajudando, Tony, sempre vocês. E logo de tarde já foi o secretário dizendo, Tony, está chegando aí um baú, porque tivemos que fechar as escolas, e toda a alimentação está indo tudo para sua casa. Então não sei se você tem freezer suficiente, cômodo suficiente, mas, cara, vai abarrotar tudo. Aí nós enchemos 3 cômodos de alimentação. Então nós passamos a ajudar o Carmelo, nós mandamos para o Carmelo, vários voluntários levaram seus freezer para a comunidade, para ajudar a guardar frango, tudo. E durante a pandemia inteira, a Prefeitura de Petrópolis, na época, com o Bernardo, ela foi presente na nossa casa. Presente. E amigos nossos do Rio, Fortaleza, Rio Grande do Sul, os estrangeiros, começaram a mandar fraldas, remédio, material, cobertor. Fora do Brasil veio muita coisa. Não faltou nada. E não precisamos mandar ninguém embora. E nós perdemos um filho que morreu de Covid. Um menino nosso pegou e veio a falecer, que é o Rodrigo. Foi o 5º jovem de Petrópolis que morreu de Covid, foi ele. Não tivemos nada, problema nenhum com a Covid. Nada. Então, assim, eu sempre falo que essa providência, William, ela é... Se a obra fosse minha, se fosse o Tony que sonhou fundar uma casa para dizer que era fundador de uma obra, ela teria acabado já há muito tempo. Porque a falha nossa humana é muito grande. Agora, a obra de Deus é sustentada por homens e mulheres que, como Pedro, né? Como os consagrados que estão em casa lá. Nós não temos ninguém de Petrópolis, são todos de fora de Petrópolis. Todos de outras cidades. Todos, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Rio, 2 do Rio, 1 de Paraíba do Sul, jovens. E nós temos também hoje quase 35 famílias de aliança, casais com filhos com deficiência, que se encontram uma vez por mês na comunidade e fazemos um dia de convivência. Nós não temos uma visita na comunidade, acabou a visitação na comunidade, porque agora é um pequeno Carmelo. Você e Glaucia quer ir com os filhos almoçar com a gente. Podem ir. O casal que está coordenando a nossa missão aqui do podcast almoçar com a gente. Eles não estão doentes para ser visitados. Ela é a casa deles. Aí eu queria ir no quarto deles. Não, ninguém vai na tua casa. No teu quarto, alguém no teu quarto? Não. A gente é casa deles. Então eles são filhos. Você pode entrar.
Você pode ir numa missa nossa aos sábado à noite, você pode ir numa nossa missa um domingo, pode tocar numa missa, pode ir nessa dia de convívio aos domingos com as famílias, pode ir. Agora, grupos para entrar, ônibus especial, não, nada disso, eles não tomam para visitação. Aí Dom Gregório dizia para mim, tem duas coisas a você pensar, uma luz que brilha não se põe debaixo da mesa, tem que ficar no alto para iluminar. Eu dizia, Dom Gregório, mas isso Deus vai me perdoar. Mas essa luz vai ter que vir de outra maneira para nós, porque eu não posso expor eles muito, não. Porque senão você acaba fazendo da caridade um centro de filantropia, e não é isso. O Papa Francisco dizia, vocês não, falou para todos nós, missionários pela caridade, né? Vocês não são uma ONG. Vocês são a paternidade do céu na terra. Ele gritou isso várias vezes. Porque senão você pega isso tudo e beça... Te entendo. Dinheiro que o pessoal fica, não, tem que ajudar, porque são meninos tão pobres, são meninos tão não, eles não são deficientes, eles não são pobres, eles hoje têm um pai, têm uma casa, são muito bem tratados, recebemos doação, muito pessoal manda roupa, comida, eu gosto sempre de contar isso, né, eu sempre tive, até é muito engraçado isso, porque eu sempre vivi de doação, eu quis viver, nunca ter dinheiro para nunca mais ter nada, né, viver do que eles têm. E logo no início da comunidade, nós tínhamos uma menina do Cursilho, a Suzana, e ela me dava muita roupa. Ela ia a velório, olhava o corpo dos caras que estavam no caixão, falava, mas essa roupa serve no Tony, sabia? Ela já olhava se era do mesmo tamanho. Ela olhava assim, Suzana ligava, Tônio, eu fui no velório de um amigo nosso que faleceu, olha, mas a roupa dele vai cair, espera passar o 7º dia, que eu vou na missa, eu vou pedir a mulher dele. Aí Suzana já ia na missa e já... Então, assim, eu ganhei muita roupa com muito tempo. Tu não compra roupa? Não tenho. Não, tudo aqui é ganhado. De vez em quando só não compro. Eu ganhei esse dia um sapato, eu comprei um sapato Lino, da Dani. Falou pra mim, vou te dar um sapato. O sapato dele tá muito velho, tá muito feio, pra tu ficar viajando com esse sapato. Aí eu falei que eu só compro, quando eu tenho que comprar um sapato, eu tenho que comprar aqui numa loja aqui, que é uma loja especial por causa do meu pé, que é quebrado, né? Aí ele falou, ali o sapato é muito caro. Não posso nem falar o nome da loja, não vou dar propaganda da loja. Aí ele falou assim, não, você tem que ir lá. Quando eu vi que ele não me deu o sapato, falei, eu vou comprar. Entrei lá e comprei. Encontrei com ele na esquina. Falei, comprei. Ele foi lá e pagou o sapato. Foi a única vez. Mas eu tenho muita doação de coisas que as pessoas dão para todos nós, né, Pedro? Tem muita coisa. As pessoas dão muita doação. Recebe muita doação. E ontem chegou dois sacos grandes de roupa. As pessoas que conhecem, né? Então é muito gostoso viver do pessoal do mercado que doa fruta, do pessoal de São José do Rio Preto, que faz as doações de carne, os mercados de carne, né, os frigoríficos de São José, o Padre João Rosa, que trabalha muito para conseguir doação de frutas lá para nós, aqui na cidade, as pessoas. Então, é uma obra querida pelo coração da igreja hoje, né? E querida hoje, né, pelo o nosso clero, a nossa diocese, né? Que ama, a gente está aguardando que o nosso bispo, Dom Joel, nos visite, já pedimos também para, né, a audiência, aguardamos Dom Joel a nos visitar também, porque essa comunhão é a comunidade que quer. E esse tempo de oração e trabalho, né? Hoje são 6 orações por dia. Se acorda às 5h30, vai dormir às 11h. Um dia Carmelo, é uma espiritualidade de Carmelo. Um dia Dom Gregório encontrou comigo num Adorai, que me chamaram para poder me dar uma palavra, só que eu não consegui chegar. Aí eu cheguei atrasado e falei, Dom Gregório, só desculpa, mas eu não consegui chegar a tempo, não dá. Aí ele falou, aqui tem muita gente para adorar, e na sua casa só tem vocês, fica lá. Não se preocupe, não se preocupe. O dia que puder estar em comunhão com uma ordenação sacerdotal, com um congresso, venha. Mas se não vier, nós não vamos sentir falta não, nós sabemos. Porque aonde vocês estão, muitos que estão aqui não querem estar. É verdade. Então, ele como um bom pastor que sempre estava dando esse direcionamento, dizia, e eu falo mesmo, ninguém quer viver o Calvário. E tem hora, Jesus mesmo, que você está lá no presépio, vendo ele nascer. Daqui a pouco você está lá no Calvário, vendo ele morrer. Eu achei tão interessante uma vez que eu vi tu falando essa coisa de ver Jesus
nas crianças, né? Sim. Jesus neles. Neles. De que quando você dá banho neles e aí, poxa, lembrar de enxugar entre os Sim, dedos. sim. De fazer com todo amor. É fantástico isso. Foi lindo agora na missa do Lava Pés, quinta-feira passada, o padre Giovanni, o padre Giovanni é meu primo, que é o pároco de Nogueira, né? E o padre Giovanni lavando os pés deles, eu acho que ele lavou até pé de, foi uns 14 apóstolos, passou até de apóstolos. Passou, né? Tinha tanta... Falei, A Giovanni, multiplicação dos apóstolos. Deus não está olhando isso não, né? Mas ele beijava o pé com tanto carinho, né? Aí eu falei com ele, hoje sim, mas essa é a nossa espiritualidade. Todo dia eu preciso descer também. Todo dia eu tenho que esfregar o pé deles. Porque eu gosto de dar banho, eu gosto de colocar roupa, eu gosto de pentear eles, eu gosto de colocar eles para ir para a escola, eu gosto de final de semana que eu não estou viajando, ficar dentro de casa para ver o uniforme, ver o sapato da escola, ver o dever de casa, ver pai, né? E hoje também nós temos as famílias consagradas que vieram morar dentro da comunidade. Há 4 anos foi aberto para que viessem famílias. Então quem está assistindo o podcast, pode ser uma parousia agora para o teu coração, né? Olha isso. O Espírito Santo Quem sabe tá tocando no coração de muitas famílias. Famílias agora. que podem morar com os filhos, fazer por 1 ano uma experiência. Nós temos 2, agora em junho chega mais 2, uma vem até do Rio Grande do Sul, vem fazer experiência de 1 ano. Claro, tudo isso fica 1 ano em estudo antes. Sim, claro. O psicólogo acompanha, o padre, o diretor espiritual acompanha, e a gente vai vendo se é possível essa comunhão. Depois de 1 ano, renova ou parte. Né? E tem os consagrados que vivem em casa com as suas famílias, que são os de aliança. Se alguém né? que está assistindo a gente agora quer ajudar a comunidade, de repente está se perguntando como eu não conhecia essa comunidade aqui em Petrópolis, Sim. essa riqueza que é para o mundo está aqui, uma graça, né? Está Sim. em nossa diocese, em nossa cidade, Petrópolis. Como é que podem fazer para entrar em contato com vocês? Então, nós temos uma página muito boa na internet, que é www.comunidadejesusmenino.org.br. Ali você vai encontrar um caminho que é Reis e Rainhas. É um grupo de Petrópolis, um grupo chamado Betânia, que são pessoas que trabalham, aonde você clica no site, vai direto neles. São chamados depósitos recorrentes. Todo mês você pode doador recorrente da comunidade. De 10 a 30 reais você pode fazer o ano todo, entende? Ali é a melhor fonte de doação ali, porque aí você nos ajuda, que são pessoas do mundo inteiro podem fazer isso. É um site que está em vários países. E depois temos o Pix da comunidade, que é o 36052 249 0001-98, que é o nosso CNPJ. Ótimo. Né? Que pode ser o Pix. E o que você quiser nos ajudar, a gente vai estar aberto. Aqueles que querem acompanhar mais um pouco do nosso dia, tem nosso Instagram, que é o CC Jesus Menino. Ótimo, ótimo. Tem o Facebook também. E tem muitos vídeos na internet, muitos. No ano passado, eu consegui, como eu te falei, nós abrimos a Marcha pela Vida dos Estados Unidos. Foi um convite que veio através... Foi em Washington? Em Washington. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Dr. Nestor Foster, ele nos ajudou a abrir a Jesus Menino nos Estados Unidos. Então, nós temos a Baby Diesel nos Estados Unidos, que fica em Nova York, a sede. Esse grupo lá trabalha para as crianças, pessoas que precisam de orientação também, para deixar vir a vida, não deixar beber, nascer e ficar abandonado. É desejo nosso abrir no futuro a casa para acolher, lá também tem crianças que morrem no aborto. E esse grupo trabalha para nos ajudar também. E aí, desse grupo nasceu o convite da Giane Mancini, a diretora nacional, e eu fui, primeira vez, eles pagaram toda a passagem. Você sabe que é 1.800.000 na caminhada pela vida. Isso tudo. Graças a Deus. É uma coisa muito grande. É os Estados Unidos, todo mundo que vai. É uma voz contra o aborto, né? E aí eu fui, dei uma palavra, tem um vídeo bonito aí. Foi bom. Dali para cá, eu já tive na Áustria, fui 3 países da Áustria e 2 da Alemanha, depois Roma, para abrir outras caminhadas pela vida. E isso aí vai dinamizando e fazendo que a mensagem, que esses meninos vão abrindo porta
eles vão abrindo porta para o mundo e o mundo vai se tornando mais pai e mais filho pródigo que você era, e eles vêm e falam, mas Deus quer te acolher. E vai santificando o mundo dessa simplicidade. E como é que o Pedro chegou na comunidade? O Pedro é uma história muito longa. Vamos resumir aqui o máximo que dá. Eu sofri um acidente de moto há 4 anos. Agora em junho eu faço 5 anos de acidente. Eu tinha 19 na época, foi antes dos 20. Eu me lembro como se fosse hoje. Estava em casa, fiz uma campanha para... Eu trabalhava com internet e nisso eu sofri um acidente, parei de trabalhar e a única renda da minha casa, fora a roça que minha mãe trabalhava, era o meu salarinho que eu tinha desse serviço. Eu sustentava minha casa, a casa que eu morava na cidade, a minha casa da minha mãe na roça e a pensão do meu filho. E nisso eu parei de trabalhar. Eu não conseguia mais prover para minha casa e para minha mãe, porque era eu que gerenciava tudo. E nisso eu fiz uma vaquinha. Fiz uma campanha na internet que se espalhou pelo mundo, literalmente. E recebi doação dos Estados Unidos, da Espanha, até que chegou aqui na comunidade Jesus Menino, em Petrópolis, uma terça-feira, se eu não me lembro muito bem. Esqueci tua cidade. Jaguarari. Em Jaguarari, ela fica... Divida com Pernambuco, Fica né? antes de Juazeiro e depois de Senhor do Bonfim, bem no meio ali. A gente tá da gente para Petrolina, que é a primeira cidade de Pernambuco, ali 1 hora mais ou menos. E nisso, numa terça-feira, eu acho que foi no mês de agosto. Uma terça-feira, acho que dia 21 de agosto, mais ou menos isso. 9 horas da noite, meu telefone toca. No meio daquela campanha, meu telefone toca e atendo o DDD 24. Falei, ué, que isso? DDD 24? Da onde é? Fui pesquisar primeiro só pra saber o que é, da onde era, vi que era daqui de Petrópolis, daqui da região do Rio. Tocou a primeira vez, não atendi. Eu falei, oxe, eu não vou atender isso. Não sei nem quem é. Tocou a segunda. Na terceira eu atendi, era seu Tônio me ligando. Falou, Pedro, eu acabei de ver aqui sua campanha e tô querendo te ajudar, mas antes de tudo, eu quero ser seu pai. Falei, ué, não, eu não tô precisando de um pai. Eu preciso de dinheiro aqui para comprar fralda, comprar medicação, ajudar aqui a manter a minha casa, mas eu não tô precisando de um pai. Não, eu vou te ajudar com tudo isso. Vou te ajudar com a fralda, com a cadeira de rodas que você tá precisando, com os remédios e mais eu posso ser seu pai. Falei, não, moça, eu só quero essas coisas que eu tô precisando. Agora o pai, agora não. Não, mas eu vou ser seu pai, eu vou aí te visitar. Tempo ali se encerrou a conversa ali naquela noite, foi passando os dias, chegou a cadeira de rodas, chegou a ajuda com as fraldas, com a medicação, chegou o que ele me prometeu na ligação, chegou. E com o passar 15 dias depois, eu me internei no hospital, tava muito, muito grave, tava com os 2 imparados, tava com a infecção urinária muito grande, tava quase conhecendo Jesus de perto. Eu falo que... Literalmente. Tava muito mal. Eu costumo dizer que no caminho do hospital eu ia com uma mão segurada na maca da ambulância e outra na mão de Jesus. Jesus puxando e eu brigando com ele para ficar mais um pouquinho. Nesse meio tempo, no segundo dia que eu estava internado, Tônio chegou no hospital para me visitar. Era no meio da pandemia, não podia subir. E no meio de tudo isso, antes de ele entrar no quarto, eu perguntei para minha mãe, mãe, assim, será que é possível uma pessoa sair lá do Rio de Janeiro sem conhecer, sem saber quem é outra pessoa do outro lado? Será que é possível ela só para me conhecer? Será que é possível essa pessoa fazer isso? Ela falou, minha mãe falou isso e ela vai nos assistir, tá? Vai nos assistir. Ela falou, Pedro, pelo amor humano não, porque a humanidade hoje não tem amor. Não tem mais amor pelo próximo na humanidade, mas agora pelo amor divino, pelo amor de Deus, ele vem te visitar sim.
E você quer saber de uma? Já tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo no saguão do hospital. Só tá resolvendo a questão de como vai chegar aqui, porque a gente estamos na pandemia. A gente não pode subir. E o senhor subiu, só podia... 5 minutos eu subi. Primeiro passei pelo médico do CTI, o médico que ia levar ele pro CTI. O médico disse, olha, já estamos ouvindo essa história, essa sua presença está causando um certo reboliço dentro do hospital. Na cidade também, porque... Que é essa gente? Ninguém acreditou, né? É. Eu até lembro que Jorginho foi comigo. O Jorginho foi comigo, aí quando nós chegamos lá na igreja, Jorginho queria comungar, o padre falou, não, já tem 20 para comungar já, não pode entrar mais ninguém não. Aí Jorginho falou, tá bom, nossa comunhão está naquele hospital ali, que a gente vai visitar agora. E foi mesmo, acho que o Jorginho ficou intercedendo, que ele não pôde entrar, e eu entrei. Quando eu cheguei para ver ele, o médico disse, olha, não sai daqui não, tá? Sai não. Ele tá com 4 úlceras abertas, que dá para ver o osso lá dentro, infeccionadas. Ele está com o grau de infecção generalizando. Vamos levar para o CTI. Eu falei, doutor, mas eu fiz um plano de saúde para ele, tem 1 mês já. Então você vai lá no hospital e reconhece lá embaixo o plano para poder levar ele para um setor melhor, porque ele está num lugar de pessoas que não tem como. Eles são muito pobres. Só que assim, essa coisa de levá-lo para o Rio, levar para o adotar, levar de avião, sinceramente, olha, eu acho isso assim muito precoce da sua parte. Mas vai visitá-lo. Aí fui. Cheguei, a assistente social falou, não toca nele, tá? Você não pode tocar nele. Eu de luva, de máscara, tá bom. Pedro, já que nós combinamos de eu vir te adotar, eu vim, vou agora pro juiz, fui lá para adotar ele. E ele falou, não pode levar minha documentação, eu moro com o senhor, quero que o senhor me ajude, eu preciso, tal. E o Jorginho falava assim para mim, assim, Tony, nós estamos fazendo a maior loucura da nossa vida, mas já que tu entrou, eu vou entrar contigo nessa história, mas eu falei, fica tranquilo. Chegamos lá, desci com a documentação dele, falei, daqui a pouco eu volto então. Eu desci, fui, peguei um advogado da cidade, o advogado fez os papéis tudo, levou para certificar com o juiz, imagina o juiz da cidade, esse cara chega aqui, essa gente, né? Eu fui almoçar num restaurante com eu e o Jorginho, que o pessoal, ele tinha alguns amigos dele que me ajudou também, ele era da cidade. Todo mundo olhando, todo mundo olhando. Falei, Jorginho, ou tu acha que nós somos delegados, ou que nós somos polícia. A cidade pequena a gente acha que nós somos. Vim sequestrar ele. Aí, logo pegamos nosso crucifixo para fora. É tudo diferente. Aí o pessoal falou, já sei, é padre. Quando nosso crucifixo ficou lá de fora, meu Deus, Jorginho. Aí ficamos, de tarde saiu o papel, o juiz concedeu que ele... Na hora tinha que conseguir um dinheiro para poder fazer os papéis, que não podia ser para a defensoria, tinha que ser pago, não tinha. Liguei para o rapaz que deu a cadeira de roda dele, o Maurício do Rio, ele falou, eu pago. Pagou na hora, pagou, fez tudo direitinho. E aí voltei para entregar os papéis, dizer, Pedro, olha, liberado para você viajar, quando você melhorar, a gente viaja, tá aqui o papel, teus documentos. Aí ele já entrou no plano também. Eu já estava com plano, falei, eu sou seu pai agora. De coração, eu sou seu pai. Né? Tá aqui o papel de guarda. Porque como ele era 19 anos, poderia-se ainda entrar como guarda. Até sair a adoção, tá? Tá bem, vamos embora. Aí ele estava cheiro muito forte de suor, das feridas tudo sangrando, magrinho, assim, suando, aquele lugar sem ventilador. E ele falou, mãe, me suspende? Aí eu falei, quer que eu suspendo ele? Aí eu travei nele, assim. Foi a hora que ele me abraçou. Aí botei ele pra cima, assim. Aí não podia beijar, nada, fiz a cruz na testa dele. Falei, olha, a gente tá indo embora. O nosso avião é amanhã, às 10 horas da manhã. Agora eu vou andar mais 4 horas até Pernambuco de carro, pelo sertão. E lá vou deixar o carro e vamos pegar o avião e vamos embora. Aí fomos, mas dentro do carro, nós fomos cantando louvores, o Jorginho cantando salmo, oração de São Francisco. E eu falei, Jorginho, parece que eu não sei. Eu e tu não tem esse potencial de dizer, porque nós não somos mulher para dizer que nós somos grávidos. Mas o Jorginho deve ser uma sensação linda quando uma mulher ficar grávida. Porque eu estou sentindo que nasceu dentro de mim uma coisa. Esse garoto é nosso filho da comunidade, esse garoto é filho da nossa missão. E aquela alegria, a Alex também estava comigo. Quando eu vou para pegar, aí dormimos, estou indo para o avião, no aeroporto, o Pedro me liga. Ô, seu Antônio. Até então não era pai, era só Antônio ainda. Ô, seu Antônio, estou indo embora para casa. Mas não estava... Ué, mas como? Todo debilitado? A infecção zerou. A infecção está zerada. O médico disse, fez uns curativos, que eu posso me cuidar pelo ambulatório da minha cidade, que eu posso ir embora para casa. Eu não preciso ficar no hospital mais. E hoje eu me alimentei, já não vomitei.
Eu não tô tendo mais febre. Eu não tive febre depois que você saiu daqui mais. Aí eu falei, não, claro, né? Mas aquilo mexeu comigo. E logo depois ele foi embora para casa. E não voltou mais para o hospital. Que beleza, hein? E aí me concedeu muito isso, sabe? Para você, Glaucia, para teus filhos, para quem está aqui nos assistindo. Eu não tenho dom de nada. Eu tenho o dom do meu batismo, para viver o meu batismo. Eu só vou viver a vida inteira, né? Mas o pessoal dizia, Tony, isso não é um dom de cura, de física. Você tocou. E ele, não. Foi o amor. Porque o amor vence, William. Quando você dá um pulo para Deus, Deus dá 1000 na tua frente. Ele fala assim, só quer que você venha. Se tu for pensar no podcast para tu fazer, tu não teria feito. Tu fala, é tanta dificuldade, tanta gente que não colabora, poderia colaborar mais. É uma coisa da nossa diocese, uma coisa que vai levar a diocese para o mundo inteiro, a Petrópolis. Mas tem gente que ele fica... a gente não é assim? Sim. Ele fala, ninguém tem o teu sonho. Sabe o teu sonho que quem tem? É só Deus que tem o nosso sonho. E aquele dia eu sabia, Deus pegou meu sonho e falou, eu vou transformar esse menino. E eu lembro, quando eu fui buscar ele pela última vez, eu procurei Dom Gregório preocupado, lançamos para vários médicos para ir buscar ele comigo. Tinha que ser um médico, porque ele podia dar um choque quando ele entrasse no avião, por causa das feridas abertas. Imagino a situação. Mas nós levamos um médico, tinha médicos, posso até dizer isso aqui, médicos católicos, nossos amigos, tá? De Petrópolis, tá? Aí eu cobro 3 compassais. Eu cobro 4 compassais e dormir lá e vir no outro dia, porque eu não consigo ir e voltar no mesmo dia. Aí, doutor Rodrigo Badim, que é fantástico aqui de Petrópolis, que é amigo nosso da comunidade, foi criado com a gente. Rodrigo, Tony, eu vou com você. A esposa dele, grávida, quase tendo bebê, ele falou, Tony, mas eu vou com você buscar o Pedro. Foi eu e ele, ele veio para o aeroporto de Salvador, me encontrei com ele, liguei para ele e falei, Pedro, eu estou indo te buscar amanhã. Agora que ele contou isso. Que ele disse que estava planejado de se matar na quinta-feira. Na verdade, Meu Deus, gente. Assim, na verdade, assim, a gente... Você pensa assim, você foi lá te visitar, você melhorou, já foi pra comunidade? Não, teve um período ainda aí... Longo, teve um anozinho aí no meio. Durante um ano, ele foi amolecendo meu coração, aquele velho ditado, água bate... Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. E foi assim, foi nesse trabalho. Eu cheguei um dia que eu não aguentava mais, porque parando para pensar bem, um jovem, 19 anos, estava, para muitos, na melhor fase da vida. Que é quando você já tem sua independência, já tá morando só, já tá no auge, você sofreu um acidente de moto e sua vida mudar literalmente num piscar de olhos. Verdade. Durante um ano, eu passei muita coisa. Eu vi de perto que minha mãe falou no hospital, quando ele foi me visitar, isso é verdade. A humanidade, o amor da humanidade, o amor ao próximo não existe mais. São pouca coisa que existe. Eu fui julgado, fui muito preconceito, desprezado. Chegava no hospital da cidade algumas vezes com alguma dor. Ah lá, um menino que tá... Isso aí é frescura, ele nem sente. Como é que ele tá sentindo dor? Meu Deus. Olha lá. A humanidade pode ser cruel. Olha lá o Sim. coitadinho. Então, no meio de tudo isso, eu pensei em suicídio. Tentei algumas vezes, confesso. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, foi muitas vezes. Por conta dessa falta de compaixão que tem na humanidade. E nesse trabalho dele amolecer meu coração, teve um certo período que eu cheguei, e nem lembrava mais da comunidade, confesso. E eu cheguei e fiz um propósito com Deus. Falei assim, Senhor, se tu me amas, eu não aguento mais sofrer. Se tu me amas, me dá um sinal que tu tá na minha vida. Que se até o final de semana, se eu não me dar um sinal, eu vou tirar minha vida. Vou tirar minha vida porque eu não aguento mais sofrer. Não aguento passar, já tô com a saúde debilitada. Tem alguma coisa na minha saúde que os médicos aqui não descobrem. Já cheguei vários diagnósticos e nada é. Quando foi de tarde, isso foi segunda-feira de manhã, segunda-feira à tarde, Tony me ligou. E aí, Pedro, como você tá? Tá pensando em ainda vir pra comunidade? Eu falei, Tônio, pode comprar a passagem que eu vou. Nossa.
eu entendi ali naquele momento que era o sinal de Deus na minha vida, falando Resposta de assim, Deus. falando, meu filho, eu não tiro tua vida, tu tem um futuro brilhante pela frente. Verdade. E por muitas vezes eu achava que era o fim. E Deus me deu um recomeço. E ele me perguntou, Pedro, tu quer vir quando? Eu, o mais rápido possível. Se eu conseguir passagem para amanhã, eu me viro aqui em um carro, arrumo um carro aqui com alguns amigos meus, eu vou até o aeroporto e você me encontra lá. Isso foi segunda-feira de tarde essa ligação, terça-feira de manhã já tinha passagem comprada para sábado. No sábado, eu acho que foi dia 8. Sim. Foi dia 8, ou foi dia 1º ou foi dia 8 do mês de Agosto. 8 de agosto. Um ano depois do primeiro contato que ele me ligou me oferecendo querendo ser meu pai. Ele falou, eu arrumei um carro com um amigo meu, dono da rádio, Carlos. Ele, nesse tempo que eu não conhecia o Tony, não conhecia a comunidade, ele sempre me ajudou, foi um paizão. Ele, tudo que eu precisava falar com ele, ele tinha alguns contatos na prefeitura na época, ligou para alguns contatos, arrumou um carro para me levar até o aeroporto. E chegando no aeroporto, eu encontrei com o Tony, com o Dr. Rodrigo Badim, e a gente chegou na comunidade. E o que para muitos seria uma loucura, você sair, você já não está numa situação boa, você está numa situação debilitada, pensando em suicídio, você para um lugar que onde tem mais pessoas com deficiência é loucura para muitos. Humanamente falando. Sim, Humanamente falando é loucura. E não, para mim foi a minha ressurreição. Olha Vamos isso. falar assim, é minha ressurreição. Eu, naquele momento, morreu o Pedro que queria, pensava em suicídio, se matar. E renasceu o Pedro que fala em vida e quer espalhar a palavra de Deus e quer viver cada dia mais com um sorriso no rosto e sem problemas nenhum. Porque hoje eu estar na cadeira de rodas não é um problema. É a solução para muitos. O que hoje eu vejo que o que faltava na minha vida, que era amor, hoje sobra. Hoje eu tenho amor para dar para muitos. E no meio de tudo isso, a comunidade mudou a minha vida. Uau. Ela me tirou da abismo morte mesmo. e me levou à vida. Ele já fez 21 cirurgias. 21. Em 2 anos que eu moro na comunidade. 21 cirurgias. Como é que esse Desde- negócio do cimento que eu ouvi vocês O falando? cimento, É porque ele tem osteomielite. Osteomielite, ela entra nos ossos e ela contamina os ossos. Então, aonde tem a pele, ela evapora a pele e a pele abre. assim, por conta das lesões que eu tive, lesão por pressão, que E não são foi as curada logo úlceras, no início. ela Entrou chegou no o osso. vírus entrou por ali. Depois o ar que a gente respira tem muitas bactérias que são benéficas e outras que E ele também por usar estragam. fraldas, né? É bom falar isso, né? O Pedro só sente daqui pra cima. Daqui pra baixo tem sensibilidade, né? Isso daqui isso ainda tá sendo generoso. Daqui. Só dá pra baixo não sente nada. É só os braços e o peito ali. Do final do Sente nada. externo aqui pra baixo, sensibilidade e movimento é zero. Então, ele chegou em Petrópolis e logo depois foi internado, Santa Teresa. E começou a retalhar cirurgia. Depois foi para o Rio, fez outra cirurgia no Rio, foi para o CTI, o coração dele disparava, até um dia o médico dele falar para mim, olha, no Brasil não tem teu filho. Só se ele for para os Estados Unidos. No Brasil não tinha Nada. médico que Não, porque o conseguisse. médico falou gente assim, a achava gente que não. corta e abre e fecha. Fecha, abre de novo. E ele está perdendo peso cada vez mais, ele pode morrer dormindo. E aí, colocamos na internet, procurando médico nos Estados Unidos que cuidasse de osteomielite. Apareceu um médico nos Estados Unidos, sim, mas mora em Brasília. Dr. Mário. Um médico nos Estados Unidos que era brasileiro. Ou seja, Ele é brasileiro, Não, mas ele tem é como nos Estados brasileiro. Unidos. Dá aula. Aonde é? Tal. Fui lá, liguei para ele, marquei a consulta, R$700 a consulta. R$700 a consulta, pode trazer. Levei ele, aí que vem as providências, William.
Levei o Pedro a Brasília, fomos de carro, levando o Pedro de carro. Ele suportou 17 horas de viagem de carro. Nessa viagem conhecemos cada cidade nos acolhe até lá. Ficamos sempre nos Carmelos, dormimos nos Carmelos. Pregamos para as irmãs depois no outro dia de manhã cedo. Aproveitou, já. Vai tudo isso. Já fez logo o retiro. Vai fazendo só isso. E aí foi quando ele falou: posso operar ele, caríssima cirurgia, só faço cirurgia paga. Eu não posso falar o valor aqui, porque é um valor muito alto. Eu falei, ele não pode operar, né? Aí o Pedro preocupado, mas pai, o dinheiro, já não tem o plano de saúde e tal, porque agora nós temos o plano, com muito sacrifício, a gente vai juntando todo mês para poder pagar, que são 47 mil mensais. Mensais? Mensais. Só de plano? Só de plano. Fora as outras despesas. É. Aí a gente tem que lutar muito. E aí foi quando eu falei pro médico que não pode operar ele. Que dia? Semana que vem. Ele falou, olha, não a garanto, vai começar às 5 da manhã, vai acabar às 4 da tarde. A cirurgia Mas aberta. isso lá nos Estados Unidos? Não, aqui em Foi Brasília. em Brasília. Brasília. Quinta-feira, fez agora um ano. Quarta-feira santa, eu falei, Pedro, vamos embora. Pegamos o carro e fomos. Eu falei, ele vai te operar quinta-feira só às 5 da tarde. Então vamos tranquilo para Brasília. Nós tô no meio do caminho, passando em Areal, o médico me liga. Você está onde? Onde você está hospedado em Brasília? Não, estou saindo da minha cidade ainda. Cara, então você voa, com a cirurgia dele é 5 horas da manhã. Da manhã? É, da manhã. Eu falei com você, 5 da tarde até 2 da manhã. 4 da manhã. Agora eu transferi a equipe toda que é 5 da manhã, só ele no centro cirúrgico. A cirurgia é muito grave. Bora. Entrei no hospital com ele 2 horas da manhã, passei pela urgência do hospital, mostrei os papéis, internaram ele, subi, liguei pro Jorginho, falei, Jorginho, vê se consegue com um padre para ele lá, porque quinta-feira santa, deu um som dos enfermos para ele, não deu tempo de fazer um som dos enfermos para ele, não teve como, padre nenhum foi, porque quinta-feira santa, como é que vai? Madrugada, eu mesmo fiz oração para ele, na pós-centro cirúrgico, eu falei, Pedro, eu não sei nem se tu sai de lá, mas o que eu pude fazer, fiz até aqui, fiz de coração, sabe? Vai em paz, todos os teus pecados sejam perdoados, que o Senhor te receba, se for a vontade dele. Mas, por favor, eu estou aqui contigo para te dar vida. Eu sei que é grave. Ele ligou para a irmã dele e escreveu uma mensagem que ele me disse, né? Não sei se saio de lá, mas sei que fui amado e até aqui eu lutei. Daqui para cá eu não posso passar. Ele fez a cirurgia, quando acabou a cirurgia dele, o médico dele veio falar comigo, ele falou, não sou católico. Mas eu queria falar uma coisa para você, muito interessante. Lá dentro aconteceu alguma coisa. Só você pode me explicar. Falei, o quê? Cara, eu vi você rezando para ele. Eu vi você entregando a cirurgia, mas lá dentro, Antônio, tinha uma atmosfera divina, cara. Divina. O dia foi nascendo e aquilo foi entrando dentro do centro cirúrgico, aquela claridade. E a gente, assim, tranquilo, a equipe dizia, doutor, tudo isso é filmado. Tudo isso é filmado. Ele falou, cara, eu não sei, sabe? Parabéns, obrigado por me dar o Pedro. Você hoje me deu uma grande lição de amor, uma lição de céu. Não, eu não operei teu filho. Deus operou o seu filho. O Espírito Santo operou o teu filho. Tá ótimo, lindo, bonito, tá vindo aí todo arrumadinho. Os ossos que eu ia abrindo ia saindo na minha mão, assim, os ossos. Não precisou nem cortar. Eu puxei e ia saindo. Pode ficar tranquilo e tal. Aí voltei pro centro cirúrgico, fiquei na porta do centro cirúrgico, daqui a pouco vem o Pedro. Aí o Pedro me contou que lá dentro do centro cirúrgico, a enfermeira, a médica disse assim, eu não vou chamar ele, porque eu acho que ele não acorda. Aí, chama você. Aí uma médica disse que falou para ele, Pedro, tá tudo bem? Hein, Pedro, tá tudo bem? Ele falou, tem cuscuz aqui pra gente comer aqui no centro cirúrgico? Tava bom. Porque ele é baiano, né? Tá com fome. E aí, disse que a médica disse, já anestesiei muita gente, mas eu nunca vi o que saía desse menino era algo muito forte. O que entrava, que vinha dele para nós, né? E aí eu entendo, William, é isso, né? Ele está salvo na cirurgia, né? Nós pagamos a cirurgia depois. Providência, novamente. Uma semana depois nós pagamos a cirurgia. O mesmo cara que deu a cadeira motorizada para ele me ligou. Eu vi que você está indo com o Pedro para Brasília. Não, já cheguei, já operou, já vamos voltar. Quanto que vai ficar a viagem de retorno para Petrópolis?
Falei, não, eu vou de carro. Não, traz ele de avião. Falei, não posso, ele está muito cortado, ele levou muitos pontos no corpo. Não tem como. Vamos de carro. Vamos um avião da Mil, um avião da Mil e buscar ele. É uma pessoa muito rica do Rio. Falei, não, é melhor a gente... Ele falou, não é melhor alugar um frete de um avião para levar até o Petrópolis? Falei, não. Posa na comunidade. Falei, não. Vou de carro mesmo. Ele falou. E eu vi você fazendo um comentário com alguns amigos aqui do Rio, que a cirurgia ficou cara. Quanto ficou a cirurgia? Aí eu falei, não, você tem nos ajudado tanto, você ajudou tanto ele da cadeira, ajudou a fazer... Ele fez a casa do Pedro também, lá. Olha, que coisa. Uma casa nova para a mãe do Pedro, com o pessoal da cidade, né? E eu falei, não. Ele falou assim, quanto ficou, rapaz? Eu peguei e falei. Aí ele falou, cadê o Pix do secretário do médico? Caramba, mais uma providência. Aí tá o Pedro aí, passando agora, vai para os Estados Unidos o ano que vem, para botar exoesqueleto, aquele conhece exoesqueleto que põe em pé, que o robô Sério? anda nele? Vai fazer essa experiência para ver se fica... Vai fazer, porque se o sangue descer para a cintura dele, ele não tem mais ferida. Porque como ele não tem circulação daqui para cima, abre muitas coisas nos ossos ainda, entende? E agora ele operou o joelho, agora abriu o joelho e esticou as pernas. Cada hora corta um pedaço, estica e tira um pedaço, entende? E o cimento cirúrgico é o que botou ali dentro, é um cimento alemão que joga e forma um osso, entende? O cimento, ele é para... Porque assim, eu não tenho mais não tenho algumas partes do quadril. Eu não tenho o osso... Que é o principal, né? Eu não tenho o isquio, que é o osso, aquele osso que quando tu senta, você sente ele, e não tenho a cabeça do fêmur do lado direito. O cimento foi para poder... o acetábulo onde que encaixa o fêmur. Não deixar seguir a infecção. Para poder cimentar ali com o cimento misturado com antibiótico para poder matar a bactéria. Gente, eu nunca ouvi falar sobre isso. Tirar o osso do corpo humano e botar um cimento. Nem eu sabia disso, ninguém sabe disso. Quando nós comentamos aqui no Santa Teresa isso para os médicos daqui, os caras dizem, quem é esse cara? Você está confiando que isso vai dar certo? Sabe? E cada hora ele pega melhor especialista. Agora ele está com outro especialista já em Belo Horizonte, que esticou a perna dele, cortou os nervos e esticou. Então, com esse exoesqueleto, a ideia aí ele cai de pé. Mas aí só o ano que vem. Que nos Estados Unidos. Era para ter ido agora para os Estados Unidos. Mas o médico disse não acha bom, porque ele tem que ficar esticado para botar ele no exoesqueleto. E nós conseguimos, sabe, numa palestra que eu falei sobre ele, uma menina levantou e falou, meu marido trabalha com exoesqueleto. Ele fabrica, tem uma fábrica, nós fabricamos isso. E a gente poderia fazer a doação para ele. Custa $82 mil um exoesqueleto. Dólares. Ela falou, a gente poderia tentar fazer isso pela nossa empresa daqui. Aí consegui um hospital para receber ele, agora recente. Eu estava no congresso da Comunhão e Libertação, falando na Comunhão e Libertação. Tinha simplesmente o capelão do hospital, aonde ele tem que ir. Olha só. Tônio, a gente ouvindo tudo isso, é tão impressionante que eu não queria perder a oportunidade de que você pudesse, olhando para a câmera, dar uma mensagem para quem está agora ouvindo, vendo, assistindo, e que talvez quer interromper uma gravidez, talvez porque a criança, o feto é especial e talvez a pessoa meramente quer desistir disso por conta disso. Dá uma mensagem para essas pessoas. Então eu digo para você que a vida é Deus. Deus é vida. Toda vez que a gente é a favor de acontecer um aborto, nós estamos interrompendo um sonho de Deus. Deus nos sonhou. Sonhou cego, surdo. Não. Quem fez isso foi o pecado. Aqui, na terra. No céu nós somos completos. Os meus filhos que já foram são completos no céu. Mas eles vieram com deficiência, né? Por diversos problemas, por diversos motivos que eu não quero enumerar aqui. Mas uma coisa muito importante para você, não interrompa o sonho de Deus. E é muito importante, William, colocar isso, né? Eu tenho diversos testemunhos, estou escrevendo um livro agora que chama Vidas Frágeis, Completam Corações Fragmentados. Esse livro, eu estou contando história de 3 crianças que eu adotei aqui no Brasil, 2 morreram e uma está viva, que através da televisão, dos podcasts que eu faço, as pessoas verem mulheres que queriam abortar
e me ligarem a médica e dizer, olha, se o bebê vai vir anencéfalo, tem ordem de aborto, o juiz concede isso, a mãe tem esse direito, mas existe a adoção do ventre. Se você adota o ventre, não pode matar. A criança tem um pai. E eu mando a minha documentação na hora. Recentemente fizemos isso em Alagoas, né? Com uma criança que a mãe queria abortar. E ela não abortou. Ela não abortou. Bom, já que tem o pai está no Rio. O pai chama Antônio, quando o bebê nascer ele vai vir buscar. E ó, se me preparei para ir, o bebê nasceu, viveu 2 dias e faleceu. Um outro bebê em Pernambuco, ano passado, o bebê nasceu na Quinta-feira Santa e morreu no Dia da Misericórdia, 27 de abril, uma semana depois da Páscoa. Também a mãe não tirou. Eu acho que eu me lembro. Né? O senhor estava comigo no hospital. Sim, quando eles ligaram dizendo o bebê faleceu. E eu tenho uma que chama Dulce, está com 5 anos, veio através do Instituto Hessert, que a mãe estava lá rezando, porque não queria ter, porque era uma criança com síndrome de Down, com problema de coração. E as irmãs me ligaram do Instituto, as irmãs me ligaram, me perguntaram se eu adotava bebê. Eu disse que adotava bebê, conversei com a mãe estava no 6º mês de gravidez, já com muita dificuldade com a gravidez, rezei com ela e falei com ela, deixa seguir. Antônio, quando você vier buscar minha filha, a gente poderia batizar aqui e dar o nome de Dulce? Você é o pai. Só porque eu sou devota de Santa Dulce, dos pobres. Claro, pode ser sim. Assim eu caminhei 4 meses, até um dia o pai me ligar e disse, nós estamos muito convictos que se você tem 43 e agora vai ficar com 44 para nossa filha, porque nós não queremos uma só porque tem síndrome de Down. Então você nos conquistou. Você é o padrinho dela, mas a Dulce é a nossa filha. Pela Jesus Menino, ela é a nossa filha. Deixa ela aqui com a gente. Né? Então, assim, eu estou contando isso para você que está vendo, porque isso é um mistério que Petrópolis não sabe. Mas que acontece dentro da nossa linha de Jesus Menino. Diz que o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Não preciso contar isso para o mundo inteiro. Estou contando porque o William está perguntando, né? Mas isso acontece. Na nossa linha de carisma Jesus Menino pela vida, vem muitas coisas que é dado pelo Espírito Santo. Dá a tua vida para eles, que o Senhor me pediu. Eu não sou nada, eu sou apenas o Tônio da Diocese de Petrópolis, filho do seu Heitor, da dona Celina, que estão vivos lá em Itaipava, da Lajinha. Não tenho curso em psicologia, pedagogia, nada. Eu só fiz o 2º grau e fiz habilitação básica em mecânica, mais nada. Não tenho nada, não sei falar inglês, sei falar italiano. Não sei falar, viajo para o mundo inteiro sem falar uma língua, né? Só falo italiano. Mas eu tenho a maior alegria do mundo, é saber que a minha paternidade chega até o teu coração, para tu ser melhor pai, mesmo que tu não tenha um filho com deficiência, ama teu filho. Eu perdi o Ada tem 1 mês, eu acabei de beijar ele 10 horas e vi o carinho de uma criança que não falava, não ouvia, mas me olhou com um olhar de despedida naquele dia, de tão lindo que estava. Meu coração ainda está doendo. Aqui tem uma medalha com uma foto dele abraçada em mim, que eu quero carregar, junto do meu crucifixo de consagração, porque são muitos filhos, mas por que Deus levou logo depois que eu beijei ele? Então, para você que tem seu filho, ame agora, porque pode ser que seja o último momento, você não sabe, né? A vida é um sopro, quando a gente menos espera. Então, você que está grávida, você tem um presente aí dentro. Não foi teu marido que te deu na fecundação, foi o céu que te deu. Não foi o teu útero que está gerando, foi o útero de Deus que gerou ela para você. Então, vida. Amém. Amém. Esses livros aí, Tônio, mostra Esse livro pra aqui gente. é para você e Glaucia levar Olha depois. que beleza. Quando, Olha aí, quando o coração se torna útero, é um livro que eu escrevi falando das adoções deles, das adoções. Olha Como que foi que legal, cada um hein? deles chegou na minha vida. E o Parábolas de Corações Especiais é o livro que eu conto tudo que eu te contei aqui em resumo. Como nasceu, quem foi os primeiros filhos, o bispo, a minha consagração, a história. E aqui os nossos cantores que gravou, Felipe e Alex, que gravaram esse CD com o padre Fábio de Mello, Eliana Ribeiro, tal. Eu tenho, o Felipe e Alex são cantores, cegos, são considerados autodidatas, porque faz música no cérebro, não lê nem escreve, mas faz música, canta, faz composições lindas, né? E vão agora, eu vou deixar para o William depois ler com vocês aí,
e guardar. Muito Eu acho que até vai ter um obrigado. outro podcast só com eles uma vez, sabia? Olha, eu tô achando que a gente pode fazer isso. Eu tô achando que a gente pode fazer uma parte 2 depois com eles. podcast com vocês aí. Eu posso. Estouramos o tempo de vocês aí, você desculpa. Mas foi A gente fala maravilhoso. muito, sabia? Mas é bom, né? Petropolitano fala muito. Inclusive, olha só, Se eu ver alguém enquanto... muito sério, não é A petropolitano. gente falou muito, ainda não falamos quase nada. Inclusive, dentre todos os nossos parceiros, chegou aqui também. Olha que coisa boa que chegou aqui, gente. Olha só. Big Pizza, nossa parceira, Deus nos mandou aqui uma pizza. Muito obrigado aí, o Big Olha, Pizza. gente do céu. Muito agradecido. Olha que coisa. Mas o cheiro tá muito bom, hein? Muito bom, Muito olha. bom mesmo. Olha. E quero agradecer, aproveitando também os nossos parceiros, o Big Pizza, que já nos agraciou aqui com esse presente. Agradecer também a Germazil Materiais de Construção Germazil. E também agradecer a Via Imperial Hyundai, meu amigo Rafael, gerente. Um grande abraço para todos aí da Hyundai também, que foi o nosso parceiro aqui, nos ajudando e confiando também em nossa missão de fazer o nome de Jesus ser mais conhecido e amado. E Tônio, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Agradecer toda a família Jesus Menino, não só na pessoa do Pedro, mas também do Alex e do Felipe, que nem deu tempo deles virem hoje, mas a gente vai fazer uma parte, vamos fazer uma parte 2, obviamente, né? Se você quer uma parte 2, coloca nos comentários aí. Eu queria que você colocasse nos comentários também, muito interessante, qual a tua experiência com a Jesus Menino, se você já conhecia, se você não conhecia e se você gostou de conhecer essa comunidade maravilhosa, essa família maravilhosa. E pedir a você também que nos ajude se inscrevendo no canal. A gente está precisando de inscritos, estamos começando essa obra maravilhosa aí que Deus nos confiou. Por isso, se inscreva, compartilhe e curta esse episódio para que ele possa chegar a mais pessoas, né? Verdade. Tônio, muito obrigado, tá? Obrigado que ele venha salvar vidas. Sim. Eu acho que muito mais do que ajudar Jesus Menino é salvar vida e anunciar o reino de Deus no mundo. Obrigado a você, Glaucia. Obrigado. Peço desculpa por ter desmarcado Foi tantas maravilhoso. vezes Não, nossa vinda aqui. veio no tempo certo. Mas eu estou aqui com muita alegria. Parabéns por esse dado de Deus aqui. Isso aqui é um presente de Deus para nossa diocese. Ter vocês aqui foi Espere, maravilhoso. São Carlos Acuti, rogai por nós. São Carlos Acuti, rogai por nós. Amém. Um grande abraço a todos. Obrigado. A você que nos acompanha. Nos encontramos na Eucaristia. Até um próximo episódio do Parousia Podcast Católico. Amém.